Fala galera, tudo bem? Jupiara Menezes falando. Queria compartilhar com vocês uma experiência incrível que eu vivi essa madrugada, mas antes de eu compartilhar, deixa eu te contar por que eu vou fazer isso. Tem uma historinha que conta que tinha um cara andando na praia e quando de repente ele olhou pra longe e viu um cara fazendo uma movimentação assim, ó, jogava, fazia uma movimentação tipo de balé, fazia assim na direção do mar, e ele foi lá, se aproximou do cara e o cara tava pegando umas conchas, umas estrelas, né, vivas e jogando de volta pro mar. Só que eram milhares delas espalhadas na praia. Aí a pessoa chegou e perguntou pro rapaz que tava fazendo isso: por que você tá fazendo isso? Você não tá vendo que são milhares, você não vai conseguir fazer? Daí ele disse: cara, se eu conseguir fazer com que... Daí ele jogou uma, né? Se eu conseguir fazer com que essa daí volte a viver, eu já ganhei meu dia. Então esse vídeo é mais ou menos por isso. Eu sei que muitas pessoas não vão entender o motivo do vídeo, vai entrar por aqui, sai por aqui, outros não vão assistir esse vídeo, outros vão ver esse vídeo e vão dizer: caraca, isso foi comigo. Mas eu preciso compartilhar contigo uma experiência. Todo mundo sabe que quando eu tinha 23 para 25 anos, eu me envolvi numa empresa de marketing de rede, foi a primeira empresa que eu me envolvi. Na época não tinha internet que tem hoje, a gente era muito discriminado, sabe? Falava que era nova era, falava que era o seita, falava que era lavagem cerebral, cara, falavam tantas coisas. E na época eu era professor de educação física, meu pai empurrava carne no supermercado, minha mãe vendia bolo, trabalhava no IBGE. Eu morava na casa de um assalariado, de um casal de pais, né, assalariado, eu não tinha dinheiro. E durante 3, 4 anos eu estava fazendo aquela empresa sem ganhar um centavo. Pra dizer para que eu nunca ganhei R$9. As pessoas sabem quanto isso me deu nas palestras. Além disso, eu era extremamente discriminado, porque as pessoas faziam muito bullying, dizendo que eu era idiota, que tá vendo que eu tava sendo manipulado, que isso, aquilo tudo. E hoje, o cara que fala mal do marketing de rede, porque ele não estuda, ele tá aí o Google pra ele pesquisar, pra saber a diferença de marketing de rede e pirâmide, né? Que falar o pirâmide, meu Deus. Só que não tinha como pesquisar, e eu acreditava simplesmente naqueles palestrantes, naquelas pessoas desconhecidas, naqueles eventos, nos livros que eu lia, nos áudios que eu escutava, nos eventos que eu participava. Aquilo era a única certeza que realmente as pessoas estavam falando a verdade. Eu não tinha acesso à informação pela internet, pelo Google, como as pessoas têm. Se alguém hoje fala essas bobagens, é porque é um idiota. Uma pessoa idiota é aquela pessoa que não tem conhecimento. É uma pessoa ignorante, imbecil, que não dá uma pesquisada, não dá um Google aí pra pesquisar se é verdade ou não aquilo que a gente tá falando. Mas enfim, mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar de um dia, uma experiência que eu vivi. E essa noite, antes de eu dormir, eu orei. Eu tô vivendo momentos bem desafiantes na minha vida. E eu pedi pra Deus falar comigo através dos sonhos. Falar alguma coisa que eu precisasse escutar, eu precisasse ouvir. E às vezes, sabe, a gente vai se envolvendo no dia a dia, a gente vai esquecendo tudo que passou, cara. A gente vai esquecendo porque o preço que tu paga, ele é passageiro. E tu esquece quando os resultados chegam. E tu esquece como tu chegou ali. A luta que foi, as dificuldades que tu passou. Hoje tu tá passando muita dificuldade, mas deixa eu dizer, quando tu digita os sonhos, tu vai esquecer. Vão ser só lembranças. E às vezes é importante você voltar pra terra, você voltar pro eixo. E hoje Deus me fez voltar pro eixo. Essa madrugada eu tive um sonho. Na verdade não foi um sonho, eu voltei no tempo. Um certo dia, eu tava casada, minha esposa tinha acabado de dar à luz, a minha filha mais velha, hoje a Larissa, e tinha um evento pra mim ir, uma convenção em Natal. Imagina, o cara sem grana, desacreditado, 3 anos, 4 anos fazendo sem ganhar um centavo, minha família precisando, minha filha pequena precisando, e eu peguei aquele dinheiro, comprei meu convite, na época era caro, era 180, 200 reais um convite em um evento desse. Eu disse: eu preciso ouvir esse cara, eu vou. Aí um amigo meu chamado Marco Aurélio Mendonça comprou a passagem dividida no cartão de 12 vezes, e eu fui pra ficar clandestino no hotel dele. E fui, e isso aconteceu. E no dia da minha viagem, eu lembro a minha esposa, uma menina de 19 anos, a Larissa, eu casei com a Lia, ela tinha 18 anos para 19, ela ficou grávida nessa idade, ou seja, a Larissa era pequena, a Lia era muito nova, uma adolescente, saindo da fase adolescente. E na porta de casa, ela começou a chorar dizendo que eu era irresponsável, que eu não deveria fazer aquilo, que eu tava colocando gastando com aquilo que não ia levar a nada, o pouco que nós tínhamos. E eu virei pra ela pela primeira vez e única e última vez: cara, quem convive comigo sabe o quanto eu sou apaixonado pela minha família, o quanto eu vivo a minha família, o quanto eu me dedico pra minha família, o quanto eu prezo a minha família. E aquilo ali, desde quando nós resolvemos ficar juntos, eu ali, aquilo pra mim já virou uma missão, cuidar da minha família. Eu me sinto um cão protetor, me sinto um cão de guarda. E naquele dia eu virei pra ela, foi a primeira e única vez que eu fiz isso. Nesses mais de 20 anos que eu vivo com ela. Já vivi várias provações no meu casamento, mas eu nunca tinha feito o que eu fiz naquele dia. Eu virei pra ela, olhei no olho dela e disse: olha, tu pode voltar pra casa da tua mãe, porque nem você, nem ninguém vai colocar em xeque os meus sonhos e a minha visão. Tudo que eu tô vivendo e fazendo, todo esse sacrifício, toda essa abominação que eu passo, toda essa humilhação que eu vivo na rua, toda essa pressão que eu vivo, de que eu preciso desistir desses meus sonhos, de que eu preciso desistir dessa minha visão, essa minha persistência é por você e pela minha filha. E eu não vou desistir. Se você quiser ir embora, pode ir. Só eu sei quanto aquilo estava sendo dolorido pra mim fazer aquilo. Foi terrível. Foi muito doloroso aquilo ali. E graças a Deus,
ela não foi. Mas só eu sei como foram as horas seguintes depois desse diálogo, dessa briga. Fui para Natal, foi o evento mais incrível da minha vida, foi o evento mais top que eu já vivi, porque ali eu tava de corpo, alma, mente, ali eu tava pela minha família, e eu sabia que aquilo ali ia mudar meu futuro, porque aquele sistema de treinamento é me preparar para ver onde ninguém via, e não deu outra. Aquele sistema de treinamento, aqueles eventos, a leitura, os áudios, tudo aquilo fizeram eu dar o conforto que eu dou pra minha família, da vida que eu dou pra minha família. Não foi fácil. E não vai ser fácil pra você, que tá vivendo esses mesmos desafios hoje. Só que não desiste. Hoje eu tenho 50 anos de idade. Eu não precisava estar fazendo esse vídeo. Eu não precisava estar falando isso. Mas é minha missão pegar uma concha, uma estrela dessa e jogar. Se uma pessoa que estiver vendo esse vídeo tiver a vida transformada e persistir mais um tempo pra conseguir esses sonhos, eu vou ter conseguido minha missão. Porque agora não é mais ganhar dinheiro. Agora é muito mais do que isso. É ajudar pessoas a passar essa fase, transpor esse momento tão difícil que é esse momento da falta de resultado. Naquela época eu não ganhava dinheiro e eu fiquei mais de 4 anos sozinho, sem ganhar nada, só eu e aquele sistema de treinamento, acreditando em algo que podia um dia ser verdade e hoje é real. Já ganhei mais de $1 milhão. Não é que eu esteja ostentando, mas eu preciso te dizer que vai acontecer com você, vai ser possível pra você. Não desiste. Será essa a missão que Deus me deu hoje à noite, me revelando de novo esse momento, que foi o momento mais duro da minha vida, foi o momento mais difícil que eu já vivi. Se Ele me deu essa missão, eu vou fazer esse vídeo, eu vou fazer, e não importa o que tu ache, ô babaca de uma merda, se tu acha que tudo isso é falso, eu não quero saber de ti. Eu quero saber daquelas pessoas que vão acreditar, que vão botar a cara a tapa, que vão pra rua, que vão pagar o preço, que vão vencer, que vão subir naquele balcão e dizer eu consegui. E aí a maior herança não vai ser o dinheiro, a maior herança vai ser o que tu vai deixar pra tua família, porque teus filhos vão dizer: se o papai conseguiu, eu consigo, mesmo que não seja aqui, seja na profissão que eles escolherem, eles vão dizer: eu também posso. E essa vai ser a maior herança que tu vai deixar pra tua família, do que você pode e você vai conseguir. Esse é o recado que eu tinha deixar pra você. Valorize essa mensagem, porque se foi no teu coração, aproveita e aconteça o que acontecer. Não desiste dos teus sonhos, não desiste do que tu acredita, vai até o fim, porque você vai conseguir. Tamo junto, valeu!